Paz de Deus, boa tarde a todos. Vamos aqui para mais um episódio do treino profético. Vamos lá. Eu quero perguntar para vocês, quem está aqui comigo aqui na live? Todo mundo, coloca um glória a Deus aí. Amém. Ademar, Felipe, Noélia, Shirley. Cadê vocês? Fala eu, quem tá aqui comigo. Como eu disse ontem, esse projeto aqui, tive essa iniciativa porque tenho muita dificuldade de treinar, gente. Eu não gravo, né? Mas eu faço uma série antes. E agora é cardio, né? E falei, eu preciso da ajuda dos meus irmãos junto pra gente. Aí eu pensei, né? Falei com a minha esposa, se eu juntar, né, a Bíblia com o treino, aí fica legal. Aí o treino fica bom. Então vamos lá. Não vejo muita gente fazendo isso. Na verdade, não vi ninguém fazendo isso. Então pra mim é uma honra tê-los aqui. E até onde Deus permitir, nós vamos, né? Ou até onde o coração aguentar. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por João. Evangelho reportado por João, capítulo 6. Deixa eu acender a luz. Evangelho escrito por João, capítulo 6, versículo 1 em diante. Após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam os seus milagres que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficiente para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim, os homens se sentaram em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos. E os discípulos para os que estavam assentados. E do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo.
Percebendo, pois, Jesus, que estavam prestes a vir levá-lo à força para o fazerem rei, ele partiu novamente, sozinho para o monte. Senhor, eu te peço que nesse pouco tempo de caminhada nós possamos aprender mais a Tua Palavra. E que, com o pretexto de melhorar o condicionamento físico, saúde, possamos também nos achegarmos mais próximos de Ti. E esse momento, que parece até improvável, possa ser usado por Ti para nos conectarmos mais e mais com a Tua obra, com o Teu propósito, com o Teu Espírito. Receba a glória para si, em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto desse texto é que um problema se fará presente. E Jesus, quando ele vai para o outro lado do mar da Galileia, ele se assenta e vê a multidão. Quando a multidão está vindo, em primeiro lugar, Jesus já sabia o que haveria de ser feito. Porque Jesus, ele estava tão conectado com o Pai, ele estava tão conectado com a missão, com o propósito. Ele encarnou o propósito de forma tão graciosa, tão maravilhosa, que nada que acontecia o pegava de surpresa. Então quando a multidão vem até ele, antes que a multidão peça o pão, ele indaga Filipe. Antes que a multidão diga, quero pão, ele diz, onde compraremos pão? A multidão nem chegou, mas Jesus já conhece o que eles precisam. A multidão nem se apresentou e Jesus já está preocupado em lhes dar o que lhes falta. Então, quando Jesus ele pergunta para Filipe, surge um problema. E Filipe bem fala desse problema. Pode abrir, filho. Nem 200 denários comprariam pão para essa multidão que vem. O que Filipe diz quando Jesus pergunta é: o problema da fome revela um problema maior ainda. E qual é o problema maior? Ainda que tenhamos dinheiro, não há pão aqui que possa saciar essa multidão. Então, fora a fome, nós temos o problema da insuficiência. Além da fome, nós temos a insuficiência. E fora a insuficiência, agora nós temos a desconfiança. Porque Jesus ele não pergunta para alguém que vem na multidão, porque a multidão são aquele grupo de pessoas, representa aquele grupo de pessoas que vem a Jesus porque está vendo milagres, é o que o texto está dizendo. Jesus ele estava curando os enfermos, Jesus estava fazendo milagres. A multidão estava indo a ele por causa dos eventos. Mas os discípulos estavam com ele partilhando da vida. A pergunta que ele faz não é para a multidão. A pergunta que ele faz é para quem dormia, comia, bebia, andava com ele. Uma coisa é a multidão que vem com fome, e muitos da multidão não querem saber se Jesus está cumprindo a profecia,
se Jesus vai salvar eles do pecado, se Jesus vai transformar o interior, se Jesus vai transformá-lo em uma nova criatura. A questão... Como é, gente? A multidão quer pão. A multidão quer ser curada. A multidão quer receber milagre. A multidão quer o evento, quer a experiência, quer ter o que contar. O discípulo aprende sobre o propósito. O discípulo, a multidão aprende sobre o poder. O discípulo aprende sobre o caráter. A multidão fica impactada pelo evento. O discípulo aprende até com o silêncio. E quando Jesus ele fala para um dos seus, que em tese o conhecia melhor, a resposta é: não há pão. Ou seja, não tem o que fazer, Jesus. Então, maior do que a fome da multidão, que está sendo levada pelo um desejo emergente de receber milagres, pelo desejo urgente, pela urgência em receber uma provisão de um profeta. Maior do que esse interesse, essa barganha, maior do que o desconhecimento de quem não andava com Jesus, aqui se revela uma ausência de confiança, de fé, uma ausência de convicção do poder que Jesus tinha para efetuar uma transformação. E quando parecia que estava tudo acabado, vem um dos seus discípulos, André, irmão de Simão. E a impressão que André vem, a impressão que dá no contexto é que André ele vem assim: olha, Senhor, nós já vimos aqui que está tendo um problema aqui com pão, mas nós temos aqui um rapaz, e esse rapaz ele tem 5 pães e 2 peixes. Legal. Até agora nós não tínhamos nenhum pão. Jesus perguntou sobre o pão. Agora tem pão e peixe. Mas ele também demonstra um desconhecimento sobre o poder de Jesus. Porque assim que ele dá uma notícia boa, ele vem com uma tonelada de desconfiança. Mas o que é isso para tanto? Ou seja, embora nós tenhamos um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, a fome da multidão e o número de pessoas torna esses pães e peixes totalmente insuficientes. E aqui nós vemos um processo, uma metodologia de milagre. Em 2 Reis 4, a viúva chega para Eliseu e diz assim: o teu servo, meu esposo, ele morreu. E agora nossos credores estão vindo, nós vamos perder nossos filhos. Nós não temos nada. O profeta pergunta para a viúva: declara-me o que tu tens. Primeiro ela diz que não tem nada. Aí ela declara: eu tenho um pouco de azeite numa botija. De que era esse pouco de azeite numa botija? Havia a escola de profetas, onde se formavam novos profetas. Eliseu era um mestre dessa escola, assim como Elias foi. E quando tinha uma espécie de formatura dessa escola, o formando não recebia uma medalha ou um diploma, ele recebia uma botija, um pouquinho de azeite, simbolizando o conhecimento da palavra, simbolizando a iluminação
de Deus em sua mente. Então o que ela tinha era um memorial, uma memória, que era também uma autenticação do tempo em que seu esposo serviu na escola, do tempo em que seu esposo serviu como aluno dos profetas, do tempo que seu esposo investiu entregando-se para Deus. De fato, aquele azeite na botija não servia para fazer nada, a não ser lembrar. Mas é a mesma estética. Tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. E daquele pouquinho, ela foi pegando vasos emprestados, e daquele pouquinho, ela foi despejando e Deus foi multiplicando. Até o ponto de que havia mais pessoas com vasos vazios do que ela. Porque os vizinhos todos tinham vasos vazios. E agora todos os vasos que ela pegou emprestados estavam cheios. E essa é a tríade do milagre: ausência, insuficiência, multiplicação. Eu não tenho nada além da ausência, além de um pouco de azeite numa botija, insuficiente. Multiplicação. Por quê? Do segundo para o terceiro ocorre o quê? A entrega. E aqui é a mesma coisa. Não tem pão. Não tem ainda que nós possamos pegar dinheiro. O problema aqui não era a falta de dinheiro, que dá a entender que o problema aqui era a ausência de capacidade de produzir pão. E mais para frente nós veremos que só de homens eram 5.000, mulheres, crianças e velhos não eram contados. Então vamos lá para mais de 20, 30 mil pessoas. Não tem pão, Senhor. Ausência. Insuficiência. Tenho 5 pães e 2 peixes para 5.000. Mas agora acontece algo maravilhoso: a entrega. A questão é que aqui estava Pedro também. Os discípulos estavam aqui. João estava aqui. Pedro pregou no Pentecostes, 3.000 almas se converteram. João foi levado para a ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos escreveu o Apocalipse. Tiago, Filipe, Bartolomeu, Simão Zelote, Mateus. Mas quem tinha pão, quem tinha peixe, não era Pedro, não era João, não era Judas, não era Tiago, não era Tomé. Era um menino. Só um menino no meio da multidão que não tem nome. O texto não diz qual é o nome dele. Alguns teólogos renomados afirmam que seria João Marcos. Escreveu o evangelho com seu nome. Mas isso não é uma certeza. A questão é que o texto aqui não nos indica quem é. O autor aqui não está preocupado em nomear o menino, mas sim em dizer que no meio da multidão havia um menino com pão, com peixe. Ele não era discípulo, não era apóstolo, não era profeta, não era rei, não era sacerdote, não era da alta classe dos saduceus, tampouco fariseu. Apenas um rapaz, sem nome, sem nenhuma indicação, sem nenhum título, mas ele tinha o que a multidão precisava para voltar em paz para casa. Vivemos na sociedade do status e muitas das vezes buscamos a aprovação das pessoas. Nós buscamos muitas das vezes a aprovação das pessoas no like, no comentário, no dinheiro, no elogio, nas exaltações que
ao mundo e que na vida comum fazem parte. E tudo bem conseguir like, tudo bem muita gente te ver, glória a Deus. Mas a grande questão que você deve ter na sua mente é: estou carregando o pão? Porque às vezes você é um desconhecido e isso te fere. Às vezes você fala: eu faço visitas, eu oro, eu atendo culto para enfermo, eu posto aqui no Instagram, eu congrego, chamo um hino, toco meu instrumento, toco na minha casa, oro com a minha família. Ninguém me conhece, ninguém fala sobre mim, parece que o ministério não me vê, o povo não me vê, os irmãos famosos não me vê. Eu vou e volto, sou mais um no meio da multidão. A questão aqui, além disso, é o que você carrega. Porque na hora que a multidão está faminta, na hora que a multidão está clamando, na hora que não há capacidade de resolver um problema, na hora que a pessoa está ao ponto de se entregar para o suicídio, na hora que a pessoa está ao ponto de acabar com o casamento, na hora que um pai já não sabe mais o que fazer com o filho, na hora que alguém já está numa miséria terrível, tanto mental, espiritual, financeira, emocional, ela não procura você pelos títulos e diplomas que você possui. Ela não te procura pelo tanto de seguidor que você tem. Ela não te procura porque você é amigo do fulano, do ciclano, ou porque você viajou para Paris ou para Roma. Ela vai desejar que Deus envie. Ela vai desejar ouvir a palavra de Deus através da vida de alguém que, apesar de pecador, que apesar de fraco, desconhecido, carrega pão. Será que às vezes nós não negligenciamos o pão e o peixe em nome da visão dos homens para conosco? Esse menino, ele não teve vergonha de entregar. O próprio discípulo ficou sem graça e disse: mas o que são isso? O que é isso para tantos? Mas o menino, não tem a fala do menino falando: olha, já que você é bom mesmo, Jesus, eu vou te dar dois pães e um peixe que eu tenho que levar para casa. Era pouco, mas ele entregou tudo. Porque Jesus, ele não está buscando quem tem muito. Jesus, ele não está buscando grandes quantidades. Jesus, ele não trabalha com o muito. Ele trabalha com o tudo. Ou melhor, com o todo. Ele já tinha, se ele tivesse só um pão, ele já seria o que tinha mais pão de toda a multidão, de todos os discípulos. Se ele falasse só meio pão, já seria mais do que Jesus tinha, mais do que os discípulos tinham. Mas ele entrega tudo. Por que tudo? Porque o pouco que nós temos, entregue, ao ser entregue com amor, com devoção, com sinceridade nas mãos de Jesus, se torna o suficiente para alimentar uma multidão. Oh, glória! Glória a Deus. Você olha e fala: mas eu não sei falar direito, eu não sei ter uma compreensão mais profunda sobre a Bíblia, eu não tenho aquela oração que a multidão chora. Jesus não está procurando alguém que ore para que homens choram. Jesus está procurando alguém que ore de verdade, alguém que ore e entregue tudo. Mas eu só tento tocar 3 notas no violão, no meu instrumento.
sou o mais desafinado. É tudo. Se for tudo, entregue. Mas o meu é o pior violino. O meu órgão tá todo ruim. Entrega tudo. Eu mal sei falar, irmão. Mas você não conversa? Fale sobre ele. Ele não tá procurando que você tenha vernáculos de vocabulários, mas ele quer ser a totalidade das palavras que saem da tua boca. Ele quer ser o primeiro assunto do seu dia. Ele quer ser o único Deus da sua história. Ele quer ser o seu melhor amigo. Mas você precisa entregar tudo. Ele não quer que você congregue 6 dias e um dia você chute o balde. Ele quer que você entregue tudo. Eu vou ter que congregar todo dia? Não é sobre isso. Mas ele quer que todos os seus dias sejam dele. No culto público ou não. O menino entregou tudo. Porque ele entregou na mão da pessoa certa. A gente está esperando ter muito para multiplicar. O próprio Jesus começou com 12 discípulos. E dentre os 12 tinha um que ia trair, um que ia negar, um outro que desacreditou até no momento que ele aparece, depois de morto. Mas ele trabalhou. E desses 12 fez uma multidão. Estamos em 12 pessoas aqui. Coincidentemente. E eu quero que você compreenda, meu irmão, minha irmã, que se você entregar tudo nas mãos da pessoa certa, você pode entregar o muito nas mãos da pessoa que não resolve. E muito nas mãos da pessoa que não resolve, não serve. Porque Deus, quando ele foi entregar, ele entregou tudo. Se você for ler o restante, você vai ver que Jesus vai dizer: vocês estão vindo atrás de mim porque eu dei pão para vocês. Mas ele diz assim no capítulo 6, versículo 48: eu sou o pão. Deus entregou um pão totalmente. E o nome desse pão é Jesus. Ele não veio para morrer, mais ou menos. Ele não veio para salvar, mais ou menos. Ele não veio para transformar, mais ou menos. Ele veio para se entregar por completo. Para morrer por completo. Para sofrer por completo. E por que nós agora, com 5 pães, 2 peixes, ficamos escolhendo como devemos servi-lo, como devemos ajudar, como devemos fazer? Às vezes eu não tenho condição de fazer uma super compra por um irmão que está passando necessidade, mas Deus pode me dar a condição de pagar um leite, de levá-lo para comer uma esfirra, uma pizza. Às vezes eu não tenho condição de ficar uma madrugada inteira orando por todo mundo, mas às vezes na minha oração antes de dormir, Deus me traz a lembrança, um irmão, e eu clamo por ele como se estivesse clamando por mim. É um pão que eu estou entregando nas mãos de Jesus, porque não é a minha habilidade que vai produzir o milagre. Não está no menino ou na quantidade de pães que ele possui a capacidade de acabar com a fome da multidão. Não se iluda. Uma voz bonita, uma pregação bonita, um texto bem escrito não convence Jesus, tampouco um pecador. Somente a obra do Espírito Santo, quando nós entregamos as nossas habilidades e as nossas inabilidades nas mãos daquele que transforma. O milagre aqui não está no menino. O milagre está nas mãos de Jesus. Se fosse eu, se fosse você, meu irmão, ou se fosse Pedro, ou se fosse Paulo, certamente esse menino sairia até triste. Porque você está com um problema gigante e de repente chega alguém com 5 pães e 2 peixes, uma multidão incontável quase.
Qualquer um diria, meu, guarda esse pão aí. O povo vai te matar por causa desse pão. Ou, com gíria, né? Você tá tirando, né, meu? 5 pães e um michuruca. Você acha que eu vou fazer o quê? Ou vem pra resolver ou não vem, meu irmão. Jesus, ele pega. Jesus fala assim, senta os homens. Faz os homens se sentarem. Jesus pega o pão. E ele agradece. Pega os pães. Pai, graças te dou. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Coisa linda, irmão. Jesus poderia agradecer no final. É o que nós fazemos, né, irmãos? A gente espera Deus fazer a obra e Deus, por misericórdia, muitas das vezes faz, né? Porque se ele fosse olhar isso, ele não faria nada, porque nós somos... Depois que multiplicou, Jesus poderia falar, opa, obrigado pelo milagre, meu Pai. Jesus agradece antes. Aqui está a chave. Aqui está o segredo. Olhe bem para mim. Você está esperando acontecer. Você está esperando acontecer do jeito que você imagina que tem que acontecer. Para glorificar. Se Deus fizer assim, 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 eu glorifico. Enquanto não, estou na comunhão. Não. Agradecer depois que acontece da forma que você deseja, não é gratidão. É atestar que Deus fez. Isso até o ímpio faz. Agora, quem conhece Jesus e quem vive com esse pão, ele pega na hora da falta. O bicho está pegando. A multidão está sentada olhando. O que vai acontecer? Vai dar pão para nós? Só um momento. Pai, obrigado. Jesus, obrigado pelo quê? Você tem 5 pães e 2 peixes. Você está agradecendo pelo quê, Jesus? Eu estou agradecendo porque o crente agradece na hora da promessa. O crente agradece na hora que tudo está acontecendo. Parece insuficiente. Você está vendo, a pessoa está lá, você está pregando, o cara está indo para droga, a mulher está indo para as drogas, o baile, o casamento parece que está acabando e você já está dizendo, Senhor, eu te agradeço. Porque essa oração não vai ficar vazia. Esse louvor não ficou vazio. Essa pregação não ficou vazia. Essa live não ficou vazia. Oh, glória. Aprenda com Jesus a dar glória quando a multidão diria, não é hora. Jesus está dizendo, é hora de agradecer. É agora. Porque depois vai virar testemunho. Depois vai ficar registrado nos livros. Mas agora é a hora que eu dou graça. Porque eu confio tanto no meu Pai. Eu confio tanto no que Ele fez comigo. Eu confio tanto em quem Ele é, que eu não vou esperar a multidão comer e sobrar. Eu vou agradecer quando o pão é insuficiente. Deus está procurando crentes que agradeçam quando pareça insuficiente. Porque depois que acontece, meu irmão, qualquer um agradece. Mas Ele está procurando você agora, com esse pouco dinheiro que você tem, com o seu emprego que você ainda não está satisfeito, na casa em que ainda não é dos seus sonhos. Ele está esperando você fazer uma oração e dizer, graças te dou. Porque Jesus, ele vai ser conhecido pelo tanto que ele agradece, pela forma como ele agradece. Oh, irmãos, eu estou sentindo a presença do Senhor. Oh, glória. Deus está falando conosco aqui. Palavra maravilhosa. Pega os pães que estão faltando. Pega essa força que está faltando. Ajunta com essas lágrimas que estão caindo do outro lado da tela.
Obrigado, Senhor. E comece a agradecer. Comece a agradecer pelos seus filhos que ainda não fazem tudo o que você deseja. Comece a agradecer pelo teu casamento que ainda não se alinhou como você gostaria. Agradeça pela comum que você congrega, embora você saiba dos pormenores. Porque gente para dizer que é pouco, gente para dizer que falta, gente para dizer que não dá, está cheio. Mas quem conhece Jesus agradece quando falta. Deus vem em Êxodo 12 e diz assim: eu vou instituir uma festa. E a festa é agora. Você já parou para pensar? Deus não esperou o povo sair do Egito para fazer a primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi durante o cativeiro. Oh, glória! A primeira Páscoa eles ainda eram escravos. E ele disse: esta festa vos será um memorial. Depois, a segunda Páscoa vai ser um memorial do que eu fiz hoje. Mas hoje vocês vão comemorar ainda em terra estranha. Da mesma forma, Jesus veio e fez assim: a ceia. Este sangue é o meu, este vinho, este cálice representa o meu sangue. Este pão representa o meu corpo. Ele ainda não havia ido para a cruz, mas pela fé ele fez a ceia, já simbolizando o sacrifício do outro dia. Oh, glória! Ah. Jesus nos ensina o que é fé. Então, irmão, minha irmã, vai acabar a live. Se deixar, a gente vai até o culto da noite. Pega essa pouca força. Pega esse pão que você tem aí. Entrega na mão dele. Porque Jesus foi tão conhecido pela forma como ele agradecia, que os discípulos a caminho de Emaús não perceberam que era ele. Mas quando ele deu graças, é ele. É ele. Essa forma de agradecer é típica dele. Jesus, ele ficou tão famoso como ele agradecia, que mesmo ele falando no caminho, os olhos dele não se abriram. Eles precisaram ver ele agradecer. E sabe como termina esse texto de hoje? 5 pães nas mãos de Jesus. É padaria. Deixa ele abrir uma padaria com essas migalhas que você tem. Deixa ele saciar uma multidão. Oh, glória a Deus. Com essa pouquinha força que você tem. Meu filho vai pra balada, mas eu nunca preciso de falar de Cristo e sei que tem um tempo. Claro que tem, irmã Rosângela. Rosana. Claro que tem. Claro que tem. Às vezes não acontece no nosso tempo, mas a semente está sendo plantada. O Evangelho está sendo pregado. Mas nós seremos conhecidos pelo tanto que nós agradecemos, apesar da insuficiência. Entregue a Jesus. Antes de querer ser um apóstolo, seja um menino no meio da multidão, com pão e peixe. Senhor, te agradecemos pelo segundo episódio dessa série. Te agradecemos porque Tu é tão bom, que a Tua presença se fez maravilhosa na nossa vida. Entregamos esses pães, esses peixes na Tua mão, simbolizando a fé, a palavra, a pregação do Evangelho, quem Tu és, acreditando que apesar de fracos, de pecadores, a Tua graça nos basta em tudo. Que essa multidão de pessoas aqui
possam entregar tudo que elas têm nas tuas mãos, porque sabemos que nas tuas mãos o pouco se torna suficiente para alimentar grande multidão. Receba a glória para si, o teu reino avança, em nome de Jesus. Amém. Tira um print, posta. Vou postar agora aqui. Daqui 1 hora mais ou menos, subo pro YouTube, tá bom? Amanhã nos vemos no 3º episódio da nossa série 100 metros rasos. Deus abençoe. Um beijo no coração. Bom domingo. Se for comer frango, me chama. Paz, Deus.